funcionando também. Bom, gente, então deixa eu recapitular aqui para quem está entrando no Face agora. Eu prometi para vocês que ia falar sobre alguns assuntos. Esses assuntos seriam, nos tempos atuais, a diferença entre você ser e você ter algo. Vou falar também sobre como o medo e a ansiedade, qual é o caminho que ele percorre dentro do nosso corpo e qual é a repercussão disso, tá? E no final eu vou falar como esse caminho que ele percorre, quando chega no final, qual a conexão que ele tem com a espiritualidade. E eu vou ensinar 2 perguntas, que é uma ferramenta que eu utilizo para ajudar o meu corpo a escolher esses momentos que é ansiedade e que é medo, para ver se eles são reais. Como é que eu faço para... Deixa rolar. Gente, se é real, deixa rolar. Senão, a gente interrompe ali o processo. E por que interrompe o processo? Quando eu explicar como é o caminho que o medo percorre, a ansiedade percorre dentro do nosso corpo, você vai entender por quê. Beleza? Então vamos lá. Novamente. Nos tempos atuais, nós temos um problema sério de confundir o que eu sou, o que nós somos, com o que nós temos. Você que está aí me vendo e me ouvindo, muitas vezes você usa o termo assim, eu sou ansioso, eu sou medroso. Gente, isso dentro dos níveis neurológicos nossos, ou seja, tudo que nós aprendemos, a gente aprende em níveis, tá? O nível de identidade é o penúltimo nível. Depois dele só tem o nível de espiritualidade. Dentro do meu conceito, tá? Não é só religião. Então, espiritualidade é esse algo mais, esse universo maior. Então, o que acontece? Quando eu falo que eu sou, sabe qual é o grande problema de eu falar o que eu sou? É que uma das coisas que o ser humano mais faz é provar quem ele é para os outros. Nós estamos a cada segundo da nossa existência provando para o outro quem nós somos. Então, quando você define quem você é sério. Agora, ter. É como eu fiz o exemplo para quem está no Face. Chegou agora. Eu tenho um carro. Beleza? Eu não sou o carro. Como eu tenho o carro, o que eu posso fazer com o meu carro? Eu posso vender. Eu posso dar, jogar fora, começar a andar de Uber, metrô, de ônibus. Eu não sou o carro, eu tenho o carro. Olha só a diferença. Eu não sou medroso, eu tenho medo. Porque ter medo não é medo de tudo. E não é medo a toda hora. Eu sou ansioso. Eu sou ansioso ou estou ansioso? Estou ansioso. Se eu estou ansioso, gente, eu estou ansioso num determinado momento, num determinado contexto. Não é todo dia, toda hora. Mas quando eu falo que eu sou, eu tenho que ter essa dinâmica. E é isso que é o grande problema do eu sou, do eu tenho. Porque essa frequência, depois que eu explicar para você qual é o caminho e como funciona o medo dentro do nosso corpo físico, a ansiedade dentro do nosso corpo físico, você vai ver que é sério. Porque se eu sou medroso, se eu sou ansioso, eu tenho a todo momento que criar uma situação para validar essa minha identidade. Mas fiquem até o final, que lá no final eu vou mostrar 2 perguntas que são as ferramentas que eu utilizo e que tem um resultado fantástico e que eu utilizo para quê? Para definir se eu quero ou não ter a ansiedade ou medo. Ter e não ser. Ter a ansiedade e o medo. Mas vamos lá. Então vamos falar sobre como funciona o corpo humano. Como é que funciona? O evento está acontecendo aqui fora, tá? Está acontecendo aqui fora. Porque eu não tenho medo do que acontece aqui dentro. Aqui dentro é o que acontece com relação aos medos que estão fora. Então vamos lá. Primeira coisa. A ansiedade e o medo, quando acontece, quando nós sentimos medo e ansiedade, é uma relação que é externa com o nosso cérebro e com o nosso corpo. Isso é que precisa ficar um pouco claro para você, tá? Se não muito claro. Porque quase tudo que a gente vivencia, gente, acontece nessa região aqui, ó. Poxa, Marcos, então nós não temos um corpo? Você sabe qual é o maior órgão do corpo?
é a pele, gente. Ó, isso aqui é pele. Tá? Então, quando eu falo que a maior parte das coisas acontece aqui, é porque a maior parte das coisas são elaboradas aqui na região da cabeça. Olha que interessante. Quando, por exemplo, você tem uma percepção de algo. Imagina assim, você está andando na rua, beleza? E você está andando e, de repente, você olha para o lado e vê uma cobra. Pois é, uma cobra. Uma cobra. E aí o que acontece? Olha só que interessante. Quando acontece de você ver uma coisa, e essa coisa para você é uma cobra, qual a primeira coisa que acontece, gente? A primeira coisa que acontece é que os seus olhos, olha só que interessante, os seus olhos, eles veem aquilo e aí eles mandam uma mensagem. Exatamente. Que mensagem é essa? Primeiro, quando você olha, esses estímulos, que são informações, são imagens, entram no olho e eles se transformam em sinais elétricos. Esses sinais elétricos, eles vão diretamente para o cérebro. Olha que interessante. Por que eu falo que essa região é onde quase tudo acontece? Porque o meio externo, gente, ele nos oferece informações que são visuais, são auditivas, são gustativas e são olfativas, tá? Ah, Marcos, mas tem a sensitiva. A pele. O sensitivo que eu estou falando aqui não é com relação a essa parte mais espiritualizada, espiritual, que o pessoal fala, não é sentir mesmo, tá? Como eu sempre digo, isso aqui, quando acontece no nosso corpo, é que se torna real. Então, tudo que acontece externo vem por esses sentidos. Então, o que acontece? Quando você vê essa imagem da cobra, opa, cobra é sinal de perigo. Eu, por exemplo, cobra eu não sei lidar, não sei quem é, que tipo que ela faz. Então, cobra é perigo. E aí o que acontece? Isso transforma em sinais elétricos que vão para o cérebro. Isso. Então, o que acontece? Essa informação entra nos neurônios. Quem são esses neurônios, gente? Neurônios são as células do nosso cérebro. E é muito interessante, porque nós temos tantos neurônios quanto existem estrelas na galáxia, ou mais. Então, tem muito neurônio. Esse neurônio é onde as informações nossas são guardadas, tá? E quando eles processam, é muito interessante, porque um neurônio dá mãozinha pro outro, tá? O neurônio não tem mão, tá, gente? Mas é só para vocês terem uma noção de como funciona. Eles se conectam, mas eles dão as mãozinhas, e nisso ele cria uma conexão, ele cria uma rede. E essa rede, ela faz o quê? Ela processa informações, tá? E aí, o que acontece? Eu vi a cobra. Beleza. A cobra veio. Fantástico. E aí, o que acontece? Um órgão que existe no nosso cérebro, chamado tálamo, ele recebe essa informação da cobra. O que significa isso? Significa que a função do tálamo, sabe qual é? A função do tálamo é pegar essa informação e distribuir para os outros órgãos que vão fazer, dentro do cérebro, que vão fazer o quê? Que vão processar essa informação. O tálamo vê, ele arregala os olhão e fala assim, ih, gente, perigo, perigo, perigo. E ele precisa, como função, fazer o quê? Distribuir essa informação para os outros coleguinhas dele dentro do cérebro. E aí o que acontece? Ele vai informar 3 órgãos distintos, tá? Isso, gente, a resposta é quase instantânea. E é por isso que a gente, em geral, não se questiona, né? Mas como é que isso funciona? Você viu a cobra, você já tá... Alguns se borram, outros correm, outros vão lá matar a cobra, mas tudo com esse aspecto do medo. Então, ele precisa chamar o pessoal responsável por essa situação. E ele chama três amiguinhos que estão aqui no cérebro, tá? O córtex, o hipocampo e a amígdala. Gente, não se preocupem em guardar essas informações. Uma que vai estar, essa live vai estar disponível para você ouvir quantas vezes quiser, mas eu quero que você preste atenção quão complexo é esse caminho e o que vai acontecendo em cada um deles, só para você ter a noção de como isso funciona. Então, beleza. O córtex, e tudo isso está dentro da nossa cabeça, gente. Imagina isso. Mas nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Você viu a cobra, o tálamo recebeu a informação, é uma central do correio, recebe as cartas e depois distribui para os seus respectivos remetentes. O tálamo faz a mesma coisa. Ele recebeu a informação, ele vai precisar da ajuda de outras pessoas, de outros... Nossa, já chamando de pessoas, hein, gente?
de outros companheiros dentro do cérebro fazer o quê? Processar essa informação. O córtex, gente, imagina que o nosso cérebro, ele tem várias camadas, tá? E essas camadas foram aparecendo de acordo com a nossa evolução. O córtex é a parte mais externa do nosso cérebro. Essa parte é a mais moderninha. É a parte que está mais preparada para o nosso momento de existência, tá, gente? O córtex, ele elabora as informações, ele pensa, ele discerne as coisas. Então, é ele que, por exemplo, cria empatia com as coisas ou antipatia com as coisas, ele que faz a compreensão, ele tem insights. Se você é uma pessoa flexível, ou seja, uma pessoa que consegue olhar para as coisas e tomar decisões diferentes para isso, é ele também que faz isso. E, de certa forma, é ele quem regula nossas emoções, tá? Porque dependendo do conteúdo que ele recebe, ele elabora qual vai ser a ação, a atitude que você vai ter que tomar, tá bom? Ele define o que a gente vai fazer, se a gente vai correr, se a gente vai fugir, o que a gente vai fazer. Ele que decide. Mas ele decide com mais informações, com os amiguinhos. Você lembra que eu falei dos amiguinhos? Bom, aí entra a amígdala. E, gente, essa amígdala não é a amígdala da garganta, tá? A amígdala que tem lá no centro do cérebro, uma bolinha que tem lá, tá? Ela é responsável por cuidar das emoções. Enquanto o córtex pensa, elabora sobre isso, a amígdala ela é responsável pela emoção. Ela que vai ligar as nossas emoções, só que isso ela precisa de ajuda de um outro amiguinho, que é o tal do hipocampo. Então, o que acontece? O hipocampo, que reveste, ele está entre o córtex e a amígdala, então está no meio. Esse hipocampo, gente, é onde a gente guarda e armazena nossas lembranças, nossas experiências. E aí, o que ela faz? A amígdala conversa com o hipocampo, pega as referências que ela tem aqui. Gente, você já viu cobra antes? Você já foi atacado por cobra? Dizem que cobra é bom, não é ruim? Todas as informações, todas as experiências que você tem sobre cobras, sobre aquele contexto, a amígdala conversa com o hipocampo, pega essa informação, e aí ela faz o quê? Os dois vão lá para o córtex. Córtex, faz uma coisa para mim, decida aí o que você quer fazer, e não sei o que mais, né? Ele valida essa informação. E é isso que é interessante. Guardem o que eu vou falar agora. O hipocampo e a amígdala passam a informação para o córtex, e o córtex faz o quê? Ele discerne sobre aquilo que está acontecendo. Tá? E é aí que nasce o tal do famoso processo racional. É o córtex que pensa, gente. E eu não gosto muito de ver isso, que tem gente que fica brava, tá? Mas não é todo mundo que está disponível para pensar, não, tá, gente? Somente aquele pessoal com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Porque pensar, se você é uma pessoa que está lá disponível para olhar para a coisa e, pera, não é porque é uma cobra que eu tenho que ter a mesma reação todas as vezes. Então, mas tudo bem. Vocês já perceberam que a sua ansiedade e o seu medo já percorreu um monte de coisa dentro da sua cabeça, né? E, gente, tudo isso é rapidinho, tá? E depois disso tudo, o córtex decide, eu corro ou eu brigo? Exatamente. Então ele precisou correr pelo tálamo, entrou a amígdala, entrou o hipocampo, aí o córtex está decidindo, corro ou brigo. Só que aí, ele decidiu. Mas e aí? Depois que o córtex decidiu se eu corro ou se eu brigo, entra o nosso sistema motor, gente. Por enquanto estava tudo aqui na cabeça, você lembra? Parecia uma colmeia, né? Beleza. Depois que ele decidiu, ele vai falar com o seu sistema nervoso para acionar o seu sistema motor. O que é o sistema motor, gente? Musculatura, que é movimento. Beleza? Quando isso acontece, é quando a gente começa, olha só que interessante, começa a ter reações musculares, reações físicas. Beleza. Para correr ou para brigar, gente, eu tenho que me mexer.
Para me mexer, eu informo os músculos para fazer isso. Então, esse caminho que a ansiedade e o medo faz, ele já começa a envolver todo o seu corpo físico. Como eu falei para você, a pele é o nosso órgão, maior órgão do nosso corpo. Inclusive, para algumas pessoas, só por ilustração, o coração é da mesma constituição da pele. Beleza. Aí o que acontece? Olha que já percorreu tudo isso, tá, gente? Mas eu acho que vocês nunca pensaram com relação a isso. E sabe por quê? Porque isso acontece tudo muito rápido. A gente precisa tomar uma decisão com relação ao eu corro ou eu fujo. Só que tem uma terceira decisão, que é essa decisão que não acontece na maioria dos casos. E qual é essa decisão? Eu preciso correr ou eu preciso brigar? Só que quando chega nesse momento, tá, gente, nessa decisão, correr ou brigar, aí já não tem mais muito o que fazer, já não tem muita volta. Então você sai agindo que nem um doido, o seu corpo físico sai reagindo a essas coisas todas. E aí? Só que é muito interessante, tá? O hipotálamo ele recebe resultado disso tudo. E aí ele dispara no seu sistema endócrino. Que ainda não acabou, tá, gente? Não é porque ele chegou aqui nos músculos, vou correr, eu vou brigar, porque acabou a coisa, não. Tem mais trem aí. O hipotálamo, depois que descobriu tudo isso, o corpo já começa a se movimentar e tudo mais, entra o tálamo fazendo o seguinte, o hipotálamo, desculpa, fazendo o seguinte, ele vai para o nosso sistema endócrino. Marcos, que raio é isso? Que raio é isso? Você conhece, claro que você conhece de muitas outras formas, tá? Mas o hipotálamo, ele se dispara nossas glândulas. Então nós temos glândulas que faz com que a gente soa, glândulas que faz com que a gente... a próprio correr, ou correr é um hormônio que está lá afetando o sistema, que é a nossa adrenalina. O cortisol, que faz com que a gente se estresse, a gente fica mais forte. Então, assim, quando o hipotálamo chega e informa nossas glândulas, a gente começa a acontecer algumas coisas que são as reações físicas, gente. Eu vou falar de algumas aqui e acho que você já deve ter vivenciado isso e só não sabia que acontecia isso. Você não sabia que depois de todo esse samba-lelê aqui dentro, o hipotálamo chega e avisa para todas as glândulas: neguinho, se mexe aí e produz aí que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, quando a gente está ansioso, com medo, as nossas pupilas fazem assim, ó. Por quê? Você precisa enxergar melhor. Exatamente. Sabe a história do lobo mau? O Chapeuzinho? Para que esses olhos tão grandes? É para te ver melhor. É por aí, é para ver melhor as coisas. O nosso pulmão, gente... Por que eu preciso disso? Porque eu preciso de mais oxigênio. Eu vou correr ou vou brigar. Se eu vou correr ou vou brigar, o que acontece? Eu preciso de mais oxigênio. Por quê? Porque o meu baço, ele faz assim, ó, ele espreme. E quando ele espreme, sabe o que ele faz? Ele joga glóbulos vermelhos no nosso sangue. Você sabe que tem atleta que usa isso para ter melhor desempenho. Imagina. Então, aí o baço mandou as células vermelhas lá para dentro. O que acontece? Eu preciso de oxigênio para alimentá-las. Então, o baço já mandou mais... Porque se eu me cortar, se eu machucar, tem mais glóbulos vermelhos, eles vão lá e cicatrizam. Gente, olha que coisa linda que é o nosso corpo. Olha que coisa linda que é essa coisa da relação de o medo ou ansiedade. Nossa, palavras bestinhas, né? São uma palavrinha. Você percebe que movimenta? Nossa Senhora. O estômago, gente. O nosso estômago, ele, quando você está comendo e aparece uma situação de... Sabe o que ele faz? Ele para. Por quê? Porque ele vai precisar de sangue para digestão. Mas você precisa de sangue para fazer o quê? Correr ou brigar. O seu fígado, ele produz glicose, porque a nossa célula precisa de energia. Cara, gente, isso está tudo acontecendo no mesmo tempo e agora. Basta você olhar para o trem e ver que é uma cobra. E você se desespera. Mas aí, olha só, ele percorreu todo esse percurso, fez tudo isso com a gente, beleza? Você reagiu, você se preparou para se movimentar, porque já está tudo em movimento, e você pisca o olho, chega mais perto. Não é uma cobra, gente, é uma corda. Ah, eu sei que é assim que a gente faz, né? Ah,
Só que aí você se pergunta, gente, eu precisava gastar tudo isso? Então, é aí que começa a nossa preocupação. Cara, você não precisava gastar tudo isso. Mas eu vi algo que se parece com alguma coisa que eu me lembre que é algo que pode me afetar, pode me machucar. Gente, melhor prevenir do que remediar, beleza? Eu trouxe para vocês um exemplo que é um exemplo até high. Tem um exemplo mais forte, mais poderoso. Mas imagina que quando você viu a cobra, a sua primeira reação, foi olhar para aquilo como verdadeiro. No segundo momento, aquilo se tornou uma alucinação, que você estava vendo uma coisa que não existia, tá? Então, olhem para a seguinte situação. Agora que você já sabe a diferença, você já começa a perceber que nós temos o tal do córtex, né? Que inclusive essa parte que elabora tudo é bem aqui na frente da nossa cabeça, tá, gente? Essa parte é muito bem protegida, inclusive, tá? E o discernimento foi quem trouxe a luz para você de que aquilo não era uma cobra, era uma corda. Então a gente já percebe que o córtex, quando ele consegue discernir, o que ele faz com você? Ele te ajuda a diferenciar o que é uma coisa verdadeira de uma coisa falsa. Só que aí é uma coisa interessante. Depois que você olhou, não conseguiu frear a situação, você já vivenciou tudo isso. Já vivenciou. O discernimento ele vai te ajudar muito para que você não continue fazendo todo esse processo, porque esse processo só acaba, gente, quando você elimina o quê? O seu objeto de medo ou de ansiedade. O evento, o objeto, depois que você eliminou isso da sua vida, esse processo para de acontecer. Quanto mais rápido isso acontecer, melhor para você, porque depois tudo isso vira toxina. Você já ficou nervoso algum dia? Eu tenho certeza que sim. Mas já sentiu medo, ansiedade? Depois que passa, você não sente dor no corpo, muita sede, cansaço. É reflexo desse conjunto de coisas que estão acontecendo. E, gente, é aqui que eu quero que vocês prestem atenção, porque foi todo esse caminho que a sua ansiedade e o seu medo percorreu. Até o momento que você se movimentou e fez alguma coisa. Ou você se movimentou e descobriu que não precisava fazer coisa nenhuma. Então, as nossas conexões espirituais, a nossa dimensão espiritual, ela acontece, como eu falei para vocês, dentro na verdade, como eu falo para todo mundo, ela acontece dentro da sua religião, da sua filosofia, no seu grupo de estudo, na sua família, no seu trabalho, na escola, no seu bairro, em você, tá? E essas coisas, principalmente o infinito, né? Quando eu falo de espiritualidade, você lembra que eu falei que identidade é o penúltimo nível neurológico nosso de aprendizado? O próximo é espiritual. O espiritual significa o seguinte: o que está além de você. Então você é o epicentro e tudo que está ao seu entorno compõe a sua espiritualidade. E o que é interessante é quando a gente tem todo esse movimento, a gente tem uma repercussão no nosso corpo físico. O que ocorre é que, quando eu olho para a dimensão da espiritualidade, que está tudo acontecendo aqui, nós temos um problema. O que acontece é o seguinte: o tálamo, como ele entra nessa parada, é o start de tudo, você lembra? Viu alguma coisa aqui fora? O nosso órgão sensor, a pele, ou o nosso cérebro, que está funcionando com o sistema elétrico, imagina o seguinte: acontece alguma coisa aqui fora, só que não chega em forma de imagem para você, não chega em forma de som, chega em forma de sensação. Você tem uma sensação de que existe alguma coisa que está acontecendo. Familiar para você nos dias de hoje? Nesse momento que nós estamos vivenciando? Então, eu tenho uma sensação, eu não sei o que é, não sei o que é. Eu só sei uma coisa, que essa sensação é uma sensação de medo ou de ansiedade. E que quase não está acontecendo. Beleza? Então, essa sensação chega para você, você capta, e o seu tálamo, ele faz o seguinte.
medo na parada, ansiedade na parada. Sabe o que ele faz? O que ele faz? O que eu falei que ele faz? Ele percorre todo aquele caminho que vocês ouviram eu estar falando até agora. E qual é o resultado final, gente? Ou eu corro, ou eu brigo. Vocês estão sentindo isso? Ou sentiram isso nos últimos dias? Parece que eu quero brigar não sei do que, não sei porquê, não sei do nada. Eu preciso sair correndo daqui, desesperado, porque alguma coisa... e você não sabe interpretar. Mas o seu tálamo sabe. Porque ele captou essa sensação vindo de fora e ele disse o seguinte: uau, 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 perigo, perigo, perigo. Por isso que esses momentos que vocês estão tendo de ansiedade, de medo, não tem um porquê. Se eu perguntar para vocês, vocês não sabem me responder. Essa é a conexão espiritual com o todo. O que está acontecendo no meu entorno. Por isso que se eu não consigo ter um controle sobre isso, o que acontece? Eu vou sim reagir com uma ansiedade e com medo, gente. O seu mecanismo não vai se desligar simplesmente pelo fato de não ter nada ali. Lembrem de uma coisa, tá, gente? Isso é para vocês guardarem. O cérebro não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Tudo que está acontecendo dentro dele é real. Vem uma sensação de fora, conectou com o tálamo, gente. É uma sensação de medo? É uma sensação de ansiedade? Ele vai disparar o processo. Bom, então, quando eu olho para o ser e o ter, presta atenção agora, tá, gente? Quando eu olho para o ser e o ter, se eu tenho momentos de ansiedade, se eu tenho momentos de medo, eu tenho todo esse percurso acontecendo algumas vezes. Agora, se eu sou o medo, se eu sou a ansiedade, isso acontece a todo momento. Vocês viram quanta coisa acontece, gente? E acontece muito rápido. É muito rápido, gente. Eu preciso reagir rápido se o perigo é verdadeiro. Então, assim, as emoções, elas acontecem a todo momento, ou você pode provocar a todo momento. Se você não tiver um controle sobre essa coisa que está vindo para você e que você não sabe de onde é. Então, você está captando isso. Beleza? Então, isso é muito importante para vocês saberem. Não precisa decorar, tá? Mas se vocês quiserem ouvir novamente como é que funciona todo o percurso da ansiedade e do medo no corpo, é legal para vocês poderem, inclusive, quando vocês derem uma parada na vida de vocês para começar a olhar esses momentos que eu não sei o que é, se é verdadeiro ou não, você vai poder até perceber quem é o traste que está funcionando. Se é o tálamo, se é o córtex, se tem alguma glândula aqui ou ali, você sabe se é uma endorfina, se você sabe uma serotonina, se é uma adrenalina, se é um... Por quê? Porque cada uma delas faz uma coisa diferente no corpo e você vai sentir essa coisa diferente no corpo. E qual é a dica que eu tenho para dar para vocês? Você lembra que eu falei sobre uma ferramenta muito útil nesse momento? O que eu falei do córtex? O córtex não é o cara que pensa, não é o cara que junta todas essas informações do tálamo, do hipocampo, da amígdala e tudo mais, junta tudo isso e decide? Beleza. Ele é muito inteligentinho, tá? E aí eu vou dar duas perguntas para vocês, que é para vocês começarem a aprender a discernir e separar o que é fato do que é verdadeiro, fato verdadeiro, do que é fantasia. Por quê? Porque como o nosso córtex ele é mais racional, ele consegue fazer essas perguntas. E aí quando você... Cara, é uma cobra, uma corda? Gente, é um fato que está lá acontecendo. Mas não tem nada acontecendo, eu estou sentindo essa tranqueira. E aí, o que eu faço? Então vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Eu vou usar minha colinha aqui, tá? Antes de você tomar qualquer atitude, decisão, o corpo começou, mas segura na cadeira. Espera que eu vou fazer pergunta. Agora eu vou perguntar mesmo. O que existe de real nessa informação que está chegando para mim?
Cara, se segura. Só disso você já vai ver que esse mecanismo todo ele vai dar uma paradinha porque você fez a pergunta pro córtex e ele é orgulhoso, tá? Legal quando é orgulhoso e vaidoso. Se você perguntou, ele precisa responder. Então, o que existe de real nessa informação? Aí você não sabe responder, porque às vezes as coisas vêm de fora, né? O que eu preciso saber? Essa é a segunda pergunta, tá? O que eu preciso saber para responder essa pergunta? Pois é, essa pergunta é a matadora. Porque realmente, algumas informações. O que existe de real nessa informação? Às vezes o que existe de real é um vídeo que você está vendo no YouTube, é alguém que está falando, sussurrando no seu ouvido, é um som que veio não sei da onde. Eu não vou entrar nesse mérito, mas é um som que você não veio não sei da onde, uma energia que você não sentiu, mas o que eu preciso saber para responder essa pergunta é alguma coisa que para nós tem que ser real. Então, parem e pergunte o que existe de real nessa informação. Não conseguiu responder, o que eu preciso saber para responder essa pergunta. E aí, isso é um processo de discernimento. Então, seu cérebro vai ter que... Opa, peraí, mas o que é meme real? Pô, mas o que eu preciso saber para saber se esse é real ou não? E aí você vai começar a ter um controle maior. E, gente, só uma dica a mais aqui, tá? Se a resposta para isso for uma coisa que é verdadeira, manda o tálamo agir. Tá bom? Deixa o tálamo agir. Se não for, eu sei que o mecanismo já foi disparado, você vai ter uma série de hormônios sendo disparados, que no final disso vira uma toxina e tal. Aconteceu isso? Para e vai fazer um detox. Música, uma comida muito saudável, um suco verde, uma caminhada dentro de casa, se você estiver dentro de casa, tá? Exercício físico. O exercício físico é o melhor para eliminar todas essas toxinas, mas quanto mais você fizer isso, mais você vai ter controle sobre essa situação. Beleza? Então, isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que seja muito útil. Gente, ouve novamente, fixa onde você acha que é mais importante, mas façam esse exercício de discernimento. Eu preciso começar a discernir as informações que chegam até mim. Não interessa qual a via, tá? Se pelos meus sentidos ou por um sexto sentido. Onde? Sexto sentido? Essa coisa que a gente não vê. Bom, gente, a nossa live fica aqui, termina aqui, tá? E qual vai ser a nossa próxima live? Eu vou falar sobre os vários corpos que compõem o nosso ser. Eu gosto muito dessa metáfora dos vários corpos, porque hoje eu só falei de um. Você viu que o bicho pega, né? Mas nós temos um corpo emocional, nós temos um corpo espiritual. É uma metáfora de como o nosso ser tem mais composições. E tudo acontece ao mesmo tempo agora. Por isso que é uma jornada, tá? A espiritualidade, eu acho lindo isso, é uma jornada de autoconhecimento, de autoaplicação. Conhecimento sem aplicação é só informação. Quando eu uso, se torna sabedoria. Beleza? E meus recadinhos finais, tá? Gente, se você tiver dúvida, inclusive sobre o que eu falei hoje, sobre o que eu falei nas lives anteriores, se você tem uma dúvida bem específica sua sobre espiritualidade, se você tem dúvida, inclusive, se aquilo que você tem dúvida é a espiritualidade, aí a gente vai conversar, manda para nós. Nós temos alguns canais para isso. Você pode mandar um direct para mim no Instagram, você pode mandar um message lá no Face. Eu tenho o site www.coachespiritual.com.br, www.coachespiritual.com.br. Se você entrar lá, no final da primeira página tem Muro das Inquietações. Deixe sua inquietação lá. Pode deixar a inquietação do seu amigo, tá? Do seu parente, do seu relacionamento, colega de trabalho, seu vizinho, porque às vezes a gente conhece gente que tem inquietações, tá? Põe na inquietação dele. Vou curtir um montão de a gente poder estar dividindo isso, tá? E aproveitem que todas as lives, daqui 1, 2 horas, eu disponibilizo no meu canal no YouTube, Marcos Paris, tá?
Entrem lá, se cadastrem, se conectem ao canal e assistam quantas vezes vocês quiserem lá as lives e aproveitem. Usem esse tempo que nós estamos aqui para falar sobre o assunto. Qual assunto, Marcos? Espiritualidade em tempos de crise. Tá ok? Um grande abraço, um excelente dia para vocês e para frente. Um abraço grande.